E os pedidos, volto a dizer, os pedidos que os advogados estão fazendo são pedidos normais, corriqueiros. Pedir mais prazo, a gente pede mais prazo praticamente diariamente aqui no escritório, há pedidos de mais prazo quando a defesa é complexa. Tem juízes que dão mais prazo, tem juízes que não dão. Uhum. Também é absolutamente normal ter uma defesa, ter uma resposta do judiciário A ou B. Né? Incompetência e impedimento de juízes, volto também, é uma coisa absolutamente do dia a dia do sistema de justiça. O ministro Alexandre de Moraes não tem concordado com os pedidos da defesa. Faz parte também, e faz parte da defesa contestar, reclamar. Assim, não tem nada neste processo diferente do que grandes processos contém. É evidente que as defesas vão contestar, é papel das defesas, está certo que a defesa conteste, porque é papel dela justamente contestar e aguardar essa decisão do juiz do caso, que é o ministro Alexandre de Moraes. E aí tem um outro aspecto, Augusto, que é a questão da dosiometria das penas, né? E muita gente fala a respeito do que se tem de parâmetro com os, entre aspas, peixes pequenos do 8 de janeiro, né? Ah, se esses levaram 14, o que vai levar um Bolsonaro da vida, né? Mas tentando separar nos biombos, né, da somatização dos crimes cometidos. Ali os caras estão respondendo a 5 ou 6 crimes e tal, mas fazendo um cálculo geral, o que você imagina que pega de sentença, aí, de pena, um cara como Bolsonaro, como Braga Neto, que esses que são os líderes do esquema todo? Esses exercícios de futurologia eu não gosto de fazer, porque a diferença entre uma pena mínima e uma pena máxima de um crime, ela é muito grande, número um. Uhum. Propositalmente ela é muito grande, porque tem Uhum. que o juiz, do caso, no momento da dosimetria da pena, e a dosimetria da pena, para quem não está familiarizado, ela tem várias etapas, várias Uhum. possibilidades de interpretação e que dão bastante, e muitas vezes elas são objetivas, mas há uma subjetividade do juiz. E o espaço, volta a dizer, entre a pena mínima e a pena máxima é tão alto que uma pena ela pode ser fixada em 10 ou pode ser fixada em 30 anos, Uhum. utilizando-se uma dosimetria que não foge muito ao que o texto legal observa. É evidente que há dosimetria de penas fixadas erradas. Há vários casos em que o juiz erra. A juíza, é normal errar, somos humanos, erra Claro. numa coisa ou na outra. Única informação que eu posso dar com certeza é que qualquer que seja a condenação, se os crimes da denúncia, obviamente, forem confirmados, a pena a ser aplicada é uma pena de prisão. Por quê? Uhum. Porque essa é uma Uhum. certeza que a gente pode ter, porque uma pena igual ou superior a 8 anos, ela obrigatoriamente tem que ser cumprida em regime fechado. Regime fechado significa prisão. Então, a única certeza que eu posso ter, se os crimes da denúncia, de novo, forem confirmados e os denunciados forem condenados por esses crimes, é prisão. Essa certeza eu posso dar. Muito bom. 11 mais 4, 11 da manhã mais 4 minutos. E aí tem um outro aspecto também, Augusto, que gerou aí uma bifurcação, né? Uma análise que acaba criando uma dialética sobre a ambientação do julgamento. E aí tem juristas que defendem uma linha, outros outra. A gente entrevistou outro dia diversos especialistas aqui, né? É, Na sua visão, qual a diferença, ou se de fato é só mera formalidade ou opção, se o julgamento vai plenário ou fica na primeira turma? Não é mera formalidade e muito menos opção. Tem um regramento para isso, Uhum. que é tanto o regimento interno do Supremo, quanto a decisão do ministro relator, ou eventualmente até do presidente do Supremo. Então, existe primeiro um regramento. E essa resposta eu posso te dar ela de forma um pouco mais ampla. Há fundamentos jurídicos para sustentar as duas opções, Uhum. turma ou pleno. Há argumentos sólidos. Então, aqui não é simplesmente uma disputa de narrativa, não é um contra ou a favor A ou B pessoas. Há fundamentos técnicos para sustentar as duas coisas. Eu vou dar uma opinião pessoal minha. Num caso como esse, eu entendo ser mais prudente, até por uma questão de legitimação do resultado, que o processo fosse julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Algumas pessoas podem dizer, mas isso vai atrasar o processo. Gente, a gente está falando de liberdade humana, né? Ainda que seja a liberdade de alguém que a gente não gosta, tenho certeza que 99,99% das pessoas que estão aqui nos ouvindo não gostam do Bolsonaro, o 0,01% deve ser algum espião aqui que está nos acompanhando para poder fazer cortes e falar mal.
Ninguém gosta do Bolsonaro, mas, queira ou não, a liberdade dele que está em jogo, né? Uhum. E, portanto, você atrasar alguns meses o resultado de um processo e trazer... Eu não estou falando que um julgamento pela turma não é legítimo. É evidente que é evidente que é legítimo. Mas, tratando-se de um caso dessa repercussão e tendo fundamento legal, se não tivesse fundamento legal para levar para o plenário, isso não seria uma não discussão. Mas existe uma possibilidade. O mais corriqueiro, por chamar assim, seria julgar esse julgamento exatamente, esse caso exatamente onde ele está, que é na turma. Tá? A fundamentação legal para estar na turma está posta, houve alteração do regimento do Supremo. Se for julgado na turma, não há o que contestar. Não é que o caso vai ser anulado porque foi julgado na turma. Mas eu aqui, olhando de fora, não veria prejuízo nenhum, pelo contrário, acho que traria maior discussão, é uma discussão importante para o caso se ele fosse julgado no plenário. Mas essa é uma opinião aqui como advogado / cidadão. Claro, claro. 11 da manhã, mais 7 minutos, gente, vamos lá no Superchat, vamos lá também mandando as mensagens a partir do Super Sticker, do Superchat, e as membresias, as assinaturas são importantes, faltam ainda 11 assinaturas para a nossa meta deste programa. Recebendo Augusto de Arruda Botelho, advogado criminalista, que atuou também como secretário nacional de Justiça. Augusto, e aí tem o seguinte, ainda sobre o caso do Bolsonaro, dessa turma toda do golpe, tem um outro aspecto que se fala muito e também cria esse fla-flu político, assim, de visão jurídica, que é sobre a questão do crime continuado, né? Que o Bolsonaro segue com linhas discursivas golpistas, que o próprio Eduardo Bolsonaro, que não restou indiciado, mas consta no depoimento do Mauro Cid lá na delação, como integrante da ala mais radical do golpe, e ele segue aí conspirando e tal, babá. Como se fazer a tipificação de crime continuado, se de fato existe? Sabe o que eu acho muito curioso de toda essa discussão? Alguns temas de direito penal e de direito processual penal são extremamente complexos. E eles, dentro da academia, dentro daqueles que de fato se dedicam ao estudo do direito penal, do direito processual penal, e nos tribunais, nas turmas e varas especializadas em direito penal e direito processual penal, há posicionamentos divergentes, porque é normal ter direito, ainda bem, não é uma ciência exata. Você tem, muitas vezes, sobre um tema, dois posicionamentos jurídicos muito possíveis de serem levados à frente, né? A questão do crime continuado ou não é uma discussão muito técnica para a gente ficar fazendo aqui numa entrevista, mas ela claramente é possível. Você vai ter defesas fundamentadas, com doutrina especializada, com jurisprudência específica, que pode sustentar um ou outro lado. O que a gente não pode, e isso é o que mais acontece, são especialistas que não entendem porcaria nenhuma de direito processual penal, de direito penal, se achando na função de publicamente defender o lado A ou o lado B. Isso que me causa profundamente espanto. E muitas vezes emissoras de TV, jornais respeitados, dão voz para aqueles que não fazem a menor ideia do que eu estou falando. E eu não estou aqui defendendo o lado A ou o lado B. Até agora eu não me posicionei sobre a questão do crime. Eu estou simplesmente falando em tese. E sabe o que mais me incomoda? É que você tem juristas, aí sim, especializados, que podem defender A ou B. E se você ouve essas pessoas, elas vão ter um posicionamento técnico divergente e ótimo. Isso só, de alguma forma, deixa o debate mais tecnicamente produzido, engrandece o debate. O que não pode acontecer, e é o que mais acontece, principalmente no caso desse com o Bolsonaro, é que os veículos de comunicação pegam um jurista de qualquer área, de esquerda, e um de direita. Direito não é direita ou esquerda. Você pode ter especialistas em direito penal que sejam de direita ou especialistas em direito penal que sejam em esquerda, que podem discutir o tema e podem divergir. Não é o meu posicionamento ideológico que vai influenciar do que eu acho da competência ou o que eu acho do crime continuado ou do que eu acho da fixação da pena ou da dosimetria. Não é isso. Mas esse fla-flu, ele virou de tal forma que se escuta uma pessoa, e aí esse é um dos grandes problemas
de redes sociais. A gente legitima um debate inexistente. Muitas vezes, o que a gente vê estampado em jornais, em sites, é um debate sobre o nada, porque aquilo lá não tem que estar sendo debatido. Então, eu vejo um especialista em direito do trabalho, em direito societário, em direito civil, dando entrevista sobre dosimetria de pena. Uhum. Como é que eu vou contestar essa pessoa se a pessoa não faz a menor ideia do que ela está falando? A gente está legitimando um discurso de uma pessoa que não tinha que ser ouvida. Ela pode ser ouvida na área que ela entende. E o que é pior, e vou reforçar, você vai ter pessoas especializadas em direito penal e processual penal que divergem. Então, por que a gente está dando eco, está dando voz a essas pessoas que não entendem patavinas do que estão falando, contrapondo um argumento? E aí a gente perde completamente a qualidade do debate. Eu, a bem da verdade, eu tenho recusado metade das participações em debates, em entrevistas, porque eu sei que é completamente inócuo. Eu vou ficar discutindo, eu uso a expressão jogar xadrez com pombo. Eu não, assim, gente, o tempo é precioso, né? Não vale a pena perder tempo. E tem um outro aspecto aí que vai também nesse lugar, porque o recurso, né, de trazer o advogado que defenda uma visão política do direito, ele é um recurso puramente midiático, né? Mas tem um outro aspecto midiático envolvendo esse julgamento que eu tenho refletido bastante sobre ele. E eu quero te ouvir a respeito, Augusto. É a questão do televisionamento dele, né? Se ele vai se tornar uma camada de sociedade do espetáculo jurídica, ou se ele consegue atender, numa intenção mais pedagógica, né, uma extensão social mesmo do que representa julgar golpistas e intentadores contra o Estado de Direito. Como é que você vê isso? Bom, eu sou um crítico há anos, já escrevi artigos para jornal, parte do meu livro trata disso, do televisionamento ao vivo de julgamentos. Eu sou absolutamente contra. Eu acho que o televisionamento, a TV Justiça, não a TV Justiça como um todo, porque a TV Justiça tem programas ali educacionais, mas televisionar ao vivo um julgamento do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer outro tribunal, eu acho um prejuízo a esse tribunal. Uhum. Sempre fui dessa posição. Apanho por causa disso, assim, é um posicionamento muito isolado meu, mas eu mantenho ele e cada vez mais eu tenho certeza desse posicionamento. Eu estou mais firme. Justiça não é espetáculo. Ah, mas Augusto, tem que ser transparente. A população tem que acompanhar. Ótimo, acompanha de outra forma. A porta do Supremo está aberta. Os julgamentos do Supremo são disponibilizados depois. Acompanhar ao vivo um julgamento faz com que nós, espectadores aqui do outro lado, aqui eu estou falando não o Augusto advogado, o Augusto pai, o Augusto cidadão. Imagine se eu fosse arquiteto, né? Ou se eu fosse professor de matemática. Qualquer profissão que não jurista. Eu, ao acompanhar um julgamento pela TV, aquela pessoa que está sendo julgada ali, eu gosto ou eu não gosto dela. Eu votei ou eu não votei nela. Eu vou naturalmente ter uma posição. Então, se o julgamento for contra ou a favor dessa pessoa, eu automaticamente, isso é natural, é do ser humano. Vou me posicionar contrário ou a favor desse julgamento, a depender do resultado que esse julgamento tiver, pelo aquilo que eu sinto pela pessoa. Se eu não tenho conhecimento técnico, eu não tenho como opinar sobre o resultado. Eu tenho só sobre falar aquilo que me toca. Ah, eu odeio essa pessoa, ele foi condenado. Que bom. Ou eu adoro essa pessoa, ela foi condenada. Está errada essa condenação. Não é assim. Você precisa ter um mínimo de conhecimento técnico e o acompanhamento e o televisionamento disso produziu o que a gente vê hoje. Uma discussão completamente atécnica, apaixonada, que não engrandece e não constrói, a bem da verdade, quase nada. Agora, esse como dizem os americanos, um navio que já saiu do porto. Não tem como voltar atrás, né? O televisionamento de julgamentos não vai deixar de existir. Então, eu vou continuar sendo este senhor de meia-idade reclamão, achando que TV Justiça não ajuda, pelo contrário, atrapalha bastante.